Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel da Exposibran. Eu sou Estela Maris Barros, sou gerente de metalurgia da Jaguar Mine, que é uma empresa júnior de mineração canadense que atua com a exploração de minério de ouro no estado de Minas Gerais. É com grande satisfação que damos início a esta conversa sobre um tema de extrema importância para o futuro da mineração e do meio ambiente, que são as novas tecnologias de redução de rejeito de mineração. E para conversar sobre este assunto, contamos com a presença dos nossos ilustres palestrantes, Caio Van Delsen, gerente de inovação e negócios na Nexa Resources, Nonato Hugo Campelo da Silva, gerente de planejamento de lavra de médio e curto prazo, geociências, CCO e autônomos na mina de Salobo, na companhia Vale Metais Básicos, Renan Eugênio Costa de Oliveira, coordenador de barragens na Aerobrasil, e Tadeu Carneiro, CEO da Boston Metal. É uma honra dividir este palco com estes colegas da mineração e aproveito a oportunidade para agradecer ao IBRAM pela oportunidade e pelo convite. Este painel terá duração de 90 minutos e consistirá em apresentações de cada um dos palestrantes sobre quais iniciativas e tecnologias cada uma de suas empresas tem empregado para minimizar e reduzir a geração de rejeitos em relação a essa temática e, ao final, teremos um espaço para perguntas. Convido vocês a participarem ativamente deste painel, trazendo suas perguntas através do QR Code que está sendo projetado na tela e também que está no crachá de vocês. A participação de vocês é fundamental para discutirmos e conversarmos sobre esse tema fundamental na atualidade para a mineração. O auditório é silencioso, então recomendo que não batam palmas para não interferir nas demais apresentações. Contextualizando o tema, antes de passar a palavra para os palestrantes, a mineração é uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade. No entanto, é inegável que ela também traz desafios significativos em relação à tratativa dos resíduos por elas geradas, através do beneficiamento ou também da exploração. Esses rejeitos, se não forem corretamente tratados, pode causar impactos severos, tanto na biodiversidade, ambientalmente, afetando a qualidade do solo e da água. E estamos aqui hoje para discutir iniciativas e soluções inovadoras que possam minimizar esses impactos. As novas tecnologias de redução de rejeito de mineração têm o potencial de transformar a forma como lidamos com os resíduos, promovendo uma mineração mais sustentável e responsável. Nosso objetivo hoje é abordar essas tecnologias, compartilhando conhecimentos e experiências, perspectivas, para contribuir para a evolução desse negócio da mineração. Acreditamos que é possível fazer uma mineração sustentável a partir da colaboração das mineradoras, órgãos governamentais, sociedade civil, pesquisadores. E é nesse sentido que eu convido o Caio Van Delsen para nos apresentar quais são hoje as iniciativas que a Nexa tem desenvolvido para favorecer a economia circular. Muito obrigado, Estela Maris. É uma enorme alegria poder compartilhar alguns minutinhos com vocês aqui na Exposibran, esse palco que é um palco tão relevante para a mineração brasileira, onde a gente pode trazer assuntos tão relevantes e tão importantes, né, para a gente poder seguir no caminho da transformação da mineração. Para ilustrar um pouco daquilo que eu quero trazer na conversa, eu tenho alguns slides. Esses slides eles têm o propósito, né, de guiar um pouco o assunto, mas eu quero
reforçar o ponto, né, que a Estela colocou aqui para a gente. É muito mais rico que a gente tenha um debate, né, que a gente troque aqui no painel e também a gente conta com a participação de vocês para que a gente fale aquilo que é interessante para vocês, né, porque para mim o assunto é todo interessante, né? Se vocês deixarem aqui, a gente fica falando de coisas que talvez, né, a gente possa trazer em outro momento. De qualquer forma, vamos falar um pouquinho a respeito da inovação, né? E daí no contexto da inovação, a gente precisa falar da inovação aberta, pensando no contexto de economia circular. Como a Estela comentou, meu nome é Caio Vandersen, eu trabalho na Anexa. Eu sou engenheiro de Minas, apesar de ter estudado em São Paulo, né? Essa brincadeira sempre funciona, porque, pelo amor de Deus, né, a engenharia de Minas não é tão conhecida quanto as outras engenharias. Apesar de a gente estar aqui nesse contexto onde isso é muito claro para todo mundo, cabe a nós multiplicar esse conhecimento, né? Conversar com a avó, a tia, o sobrinho, seus amigos e familiares, contextualizando a respeito do que é a mineração. A minha empregadora atual é a Anexa é a sucessora da Votorantim Metais, talvez esse nome seja conhecido por muitos. Nós somos a quinta maior produtora mundial de zinco, a gente tem também produtos como concentrado de cobre, chumbo e prata, operações do Brasil, no Peru, mais ou menos metade, né, no Brasil, metade no Peru, né? Só que em Minas Gerais a gente tem a operação de Vazante, uma mina já que tem 50 anos de operação, a refinaria de Três Marias e a refinaria de Juiz de Fora. Recentemente, né, a gente inaugurou nosso projeto Greenfield Aripuanã, no noroeste do Mato Grosso, que é bem longe, né, o Brasil é bem grande. Em linha reta, fica mais perto de Lima do que daqui de Belo Horizonte. E a gente também tem operações no Peru. No Peru, a gente tem um complexo mineral, o complexo de Pasco, né, com as minas de El Porvenir e Atacocha, e em Cerro Lindo, também a maior mina subterrânea do Peru. E, por último, a gente também tem uma refinaria, a maior refinaria de zinco da América Latina fica próximo a Lima, e somando tudo, a gente produz mais ou menos 600 mil toneladas de zinco equivalente. Então, no contexto de empresas, é uma empresa bastante grande. Agora, no contexto de mineradoras, nem tanto, né? A gente pode comparar com colegas aqui que, né, talvez tenham organizações que sejam uma ordem de grandeza maior do que a Anexa. E daí, desde 2016, a gente tem ações listadas na Bolsa de Nova York, e isso é relevante colocar porque exige de nós uma governança, uma transparência, né, das nossas ações muito importante. Então, eu convido todos vocês, né, que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito da corporação, a entrar no nosso site, né, Nexa Resources, é muito fácil de encontrar. E daí a primeira coisa que eu quero comentar com todos vocês, falando de inovação, é pensar em inovação aberta, né? O que é o conceito de inovação aberta? Inovação aberta é você aceitar o fato de que tem muito mais conhecimento fora da sua organização do que dentro da sua organização. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente constrói isso? Aqui são vários parceiros que ao longo dos anos a gente foi colecionando, né? Outros tantos ainda não estão listados aí, mas o ponto é que a gente tem muito orgulho de mostrar essa imagem, porque ela indica, né, o nosso relacionamento, a nossa presença com tantas entidades diferentes. E a diversidade dessas entidades, dessas organizações, dessas pessoas, do conhecimento que cada uma aporta, é que faz a diferença. Então, a gente pode ver diversas universidades, centros de pesquisa, mas a gente também está falando de aceleradoras, incubadoras, a gente está falando de entidades paragovernamentais, a gente está falando de agências de negócios, a gente está falando do próprio IBRAM, né, um grande parceiro nosso, a gente está falando também do próprio Mining Hub, né, que sempre a gente deve exaltar. Daí tem o primo irmão do Mining Hub, que é o Hub de Inovação Mineira no Peru, que a gente tem o prazer de ter na plateia o presidente atual do Mining Hub. Do Hub da Inovação Mineira. Eu faço parte da administração do Mining Hub, então é muito importante frisar, né, esses ambientes como um ponto de contato onde a gente possa falar com o mundo. Então, a inovação aberta, né, quero convencê-los de que a gente precisa sempre caminhar nessa direção. Aí, entrando um pouquinho mais no mérito da Anexa, eu falo do MineLab. O MineLab é a plataforma própria da Anexa que existe há alguns anos, onde a gente testa soluções de inovação. Então, aqui a gente lança desafios para o mercado para buscar soluções. Aí, um case que eu vou falar um pouquinho mais adiante é o case de Juiz de Fora, né, onde a gente tem uma refinaria que tem um resíduo, e esse resíduo ele está deixando de ser um resíduo, ele passa a ser um insumo de uma matéria-prima, né, e isso deixa de ser um problema, passa a ser uma fonte de renda, deixa de ser um passivo, passa a ser um ativo. E isso é uma coisa que traz muito mais valor para a organização, ajuda a alongar a vida útil das operações, né, cria mais valor, cria empregos, então são caminhos positivos. Aí, entrando no mérito rapidamente, para também não estender demais a minha fala, a gente tem tempo para o debate. Mineração sempre lida com milhões de toneladas, né? 10 mil toneladas é um cantinho ali na beirada de alguma coisa. A gente está sempre falando de coisas de volumes muito grandes.
Então, o que a gente faz é justamente isso, né? Avalia o nosso material, focando em múltiplos mercados. Aí tem os mercados que consomem mais materiais, né? Agricultura, construção civil e outros similares. Discute rotas de processamento mínimo, estabelece novos modelos de negócio. Se isso tem valor, por que a gente não traz alguém que é especialista desse negócio, que tem uma percepção assimétrica do risco, né, para compartilhar esse valor? Porque a Nexa sabe fazer zinco, e é isso que a gente vai focar, o nosso CAPEX, nossa atenção gerencial. Agora, outras empresas podem produzir outras coisas e eles podem ser os nossos parceiros disso. É super natural, é super benéfico e ajuda a gente a ter agilidade na operação. E daí, com isso, a gente tem vários exemplos de produtos, né, que a gente tem fabricado, fabrica, né, estão no nosso pipe para a gente poder entregar. Aí eu começo trazendo alguns exemplos. Um exemplo do nosso smelter em Juiz de Fora, que eu acho que é tão interessante, que é uma planta que recicla o zinco do Brasil, né? Então, se vocês já pensaram na logística reversa de qualquer pilha de zinco, foi lá para Juiz de Fora, foi para esse forno, né, virar zinco de novo. Né? A gente recicla, né, o pó de aciaria elétrica, né, que é o resíduo do processo de decapagem, né, do aço galvanizado. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de economia circular, a gente tem que pensar na economia circular dos metais e também pensar na circularidade dos rejeitos da mineração. Então, tudo está dentro do mesmo contexto. Isso tem uma noção de uma mudança de paradigma. Aí um outro exemplo também interessante, que é o exemplo lá de Vazante, né, onde a gente tem já uma planta piloto, um teste industrial, vamos colocar assim, né, que tem a capacidade de produzir 1 tonelada por dia e a gente tem um potencial de produção de 120 mil toneladas por ano. Nesse momento, a gente está desenvolvendo comercialmente esse material, né, com a intenção de comercializá-lo, trazendo um concentrado de ferro que vai eliminar 10%, 15% da quantidade do rejeito gerado lá em Vazante. E seguem projetos, né, que vão lidar com o resto da massa desse material, que é esse projeto, né, dos insumos agrícolas. Aqui a gente está falando de 200 mil toneladas, mas a gente sabe que a região do Cerrado brasileiro tem um solo ácido e qualquer coisa, né, de correção de pegada do solo ali, né, funciona muito bem. E esse é sempre um processo muito cuidadoso, né, e muito delicado, porque a gente sabe, né, da relevância que a gente faz isso. Então, um projeto desse tipo são 3, 4, 5 anos para poder fruir. Né, inclusive porque demora, sei lá, 6 meses para o pé de milho crescer, a gente poder demonstrar a aplicação e a qualidade do material. Aí mais um outro exemplo, aí eu volto para a unidade de Juiz de Fora, falando a respeito, né, desse material. A jarosita, né, o resíduo típico da refinaria de zinco, bem, é exatamente isso, né? Até hoje é um resíduo. E a gente desenvolveu essas 3 aplicações, 2 aplicações mais especificamente, pensando no pigmento anticorrosivo. Então, você pega a jarosita, mistura com outros resíduos e produz, outros polímeros, perdão, né, e produz uma tinta anticorrosiva que protege as estruturas de corrosão. E o geopolímero. Um tem alto valor agregado, baixo volume, e outro tem alto volume e baixo valor agregado. E aí, esses 3 logos aqui no meio são muito importantes para nós, porque a FINEP, né, é uma incentivadora desse processo. Né, se vocês não têm contato com a FINEP, tenham. Né, eu canso de repetir isso. A FINEP é uma organização espetacular em suportar e desenvolver e incentivar o desenvolvimento de tecnologia, pesquisa no nosso país. A VEG Tintas é um parceiro nosso nesse projeto. E a Gico é uma empresa que está sendo desenvolvida nesse processo para nos atender. É uma startup. E daí, no finalzinho, eu entro no mérito, né, de por que as startups são tão importantes para a gente. Aqui também tem, né, uma imagem ilustrativa, né, do que poderia ser o cimento na nossa mineração em Pasco e uma outra alternativa que a gente está discutindo, porque vai consumir 300 mil toneladas por ano de resíduo lá na região de Pasco, no Peru. Por último, eu quero trazer um exemplo, né, de uma operação que não é mais operada pela Nexa, foi uma operação vendida recentemente, esse ano, mas ele é um case de sucesso que eu acho que precisa ser ecoado. Né? Aí eu falo também como Nexa, mas eu falo também como engenheiro de Minas primeiro. Né? Que antes, nessa operação, a gente produzia concentrado de zinco e rejeito. Aí, por 15 anos, né, atrás, a gente desenvolveu o concentrado de chumbo e o corretivo de acidez de solo. Isso fez com que a operação ela fosse muito mais lucrativa, a gente tivesse uma utilização muito melhor do recurso, a gente criou muitos empregos nesse processo, e tanto que hoje, apesar de ele não estar mais na nossa mão, né, como operação, porque o zinco acabou, o zincal não acabou. Essa operação ela continua em operação por causa dessa mudança de paradigma na visão do resíduo. Né? Então, esse aqui é um exemplo muito bonito que eu acho que a gente precisa ter orgulho e lembrar dele, né, no contexto histórico da evolução da economia circular e de como a gente lida com resíduos. Isso quer dizer, né, que
focando em múltiplos mercados, pensando, né, em mínimos processamentos para não, né, ter um custo agregado muito alto, pensando em novos modelos de negócio, a gente está estabelecendo oportunidades que vão consumir milhões de toneladas por ano, né, e isso faz com que a gente elimine passivos, crie novos produtos, né, gera mais caixa para a empresa, então você cria todo um conceito de multiplicação de valor, né? E daí eu falei da startup, tentando me ater aqui ao meu tempo também. As startups, elas são um veículo ágil através do qual a gente consegue estabelecer novos negócios. Então nós, organizações grandes, minerações, né, a gente tem a inércia dessas organizações por trás da gente. E as startups não, elas têm, né, o foco em se tornarem comerciais, crescerem, se desenvolverem. Aí eu tenho o exemplo da Gico, que eu citei no contexto lá de Juiz de Fora, mas existem tantas outras que passaram por processos junto com a Nexa ou passaram com processos junto com o Mining Hub. E o ponto que eu quero reforçar é a necessidade da gente investir nessas startups, mas não é investir comprando o serviço, é investir em fazer venture building, ou seja, apoiando para que eles se tornem empresas maiores, empresas melhores, e fazer capital nessas empresas. Nós, mineradoras, temos que participar em fundos de venture capital para mining techs, para poder fazer com que essas startups possam, de fato, escalar, né, nas suas soluções. E muito obrigado, né? Uma grande alegria poder compartilhar esse tempo com vocês, que a gente tenha um ótimo painel. Caio, muito obrigada pela brilhante apresentação. Tem uma pergunta, Caio. Você apresentou diversas parcerias, né, da Nexa com startups, com pesquisadores. Em que momento surgiu esse gatilho que era necessário buscar uma alternativa para o rejeito? Aí você fez uma pergunta que tem, assim, mexe até com o meu propósito, né? E é muito legal, porque, assim, na verdade, rejeito é rejeito porque a gente chama ele de rejeito. Né? Começar do começo. O rejeito, na verdade, ele é um material que tem uma característica particular e o engenheiro de processo, ele ainda não teve a competência de descobrir o valor desse material. Assim, claro, né, existem logística, processo, mercado, existem, né, uma constelação de variáveis que vai afetar a economicidade dessa massa. Mas exatamente esse é o talento, né? O trabalho é a gente conseguir encontrar um contexto através do qual esse material deixe de ser um passivo, ele se torne um ativo. Né? E daí a necessidade, ela se dá porque, poxa vida, né? A mineração é uma atividade tão bonita, ela é tão importante, tão necessária, ela traz tantos benefícios para a sociedade onde a gente está instalado, mas tem aquele negócio ali que todo mundo fica vendo e fala, mas o que vai acontecer com isso aí? Então, assim, a gente olha para aquilo como uma oportunidade de trazer mais caixa para a operação, mas criar um futuro melhor para o contexto onde a gente está ali em volta. Então, já faz, assim, eu lembro, né, de iniciativas dentro da Votorantim Metais, né, a antecessora da Nexa, de mais de 15 anos atrás, onde a gente se colocou uma visão de resíduo zero. Né? E esse assunto ele é importante porque tem a ver com geração de caixa, geração de valor, né? E valor compartilhado. Então, assim, é um assunto que permeia a organização dentro da qual estou instalado há mais de 15 anos. Excelente. E quais são os próximos desafios da Nexa em relação a priorizar? São diversas tecnologias, como priorizar isso para cada uma de suas unidades? Isso é um outro ponto importante. Aí eu falo da noção de personalidade, né? Cada rejeito ele é como se fosse um indivíduo, né? Pode ser o mesmo rejeito da minha empresa, da sua, pode ser igualzinho, mas o fato de um estar num lugar e outro estar no outro, né, não necessariamente a mesma solução se dá. Então, aí a sua pergunta ela é muito bonita nesse contexto, porque é necessário que a gente encare cada indivíduo, né, como único e avalie dentro de um roadmap, né, quais são as alternativas de maior volume, de maior geração de receita, ou as mais rápidas, ou as politicamente mais favoráveis, né, pensar dentro desse contexto quais são as soluções mais adequadas. E daí, olhar para o mundo, praticar inovação aberta, olhar para as startups, ver quem que pode crescer com a gente e selecionar a alternativa tecnológica mais saudável. Então, assim, a gente tem que estar aberto e fazer essa pergunta não para os nossos especialistas, porque eles têm o nosso viés. Não para o mercado da mineração, que ela tem o nosso viés, mas é perguntar para a agricultura, perguntar para a construção civil, perguntar fora do Brasil, dentro do Brasil, para outros setores, né? Ser criativo, né? E ser aberto nesse momento. Muito obrigada, Caio.
Passo agora a palavra para o Hugo, que apresentará as suas iniciativas da Vale. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Estela, Caio, Renan, Tadeu. Obrigado por compartilhar, tá? Por esse momento de aprendizado, nesses dias que nós nos encontramos aí, né? Então, é um prazer estar do lado de vocês, né? Então, obrigado, tá, gente? E eu queria agradecer aqui também todo mundo, né, que é da nossa equipe, né, que veio prestigiar da nossa empresa, da Vale Base Metals, né, metas básicos, com muito orgulho, né? Então, muita gente conhecida. Obrigado, muito obrigado de coração pela presença de vocês, tá? Então, vocês, se eu estou aqui, tem pessoas do meu time, tem pessoas que são amigos, parceiros, tem líderes. Se eu estou aqui, é porque vocês me ajudaram, né, a estar aqui também, tá? Então, nós estamos juntos aqui, tá bom? E eu queria também agradecer as pessoas que eu não conheço, né? Então, fico muito feliz agora também de ter pessoas aqui que a gente pode criar um vínculo de amizade, um vínculo de aprendizado, assim como nós 5 criamos uma conexão. Queria também deixar à disposição de criar essa conexão com todos vocês aqui, tá bom? Eu me chamo Hugo Campelo, né, como a Estela me apresentou. Sou engenheiro de Minas. Não vou falar que eu sou, porque eu não me considero muita coisa, mas estou atualmente responsável pelo planejamento de lavra da mina do Salobo, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do que é o Salobo para vocês, né, com muito orgulho. Sou paraense, né? Hoje o nosso estado do Pará, ele não tem a grande tradição histórica de mineração igual é Minas Gerais, mas quem trouxe todo o aparato histórico para nós paraenses foi daqui. E hoje eu fico muito orgulhoso porque hoje o Pará é a grande fronteira mineradora do país, né? Então estamos aprendendo e aprendendo muito bem com todos. Então aqui a Vale Base Metals, né? Ô, gente, desculpa, já apertei todos os botões aqui, não está passando. Agora foi. Então, nós vamos falar do nosso tema, né? Case do Salobo. É o nosso painel. O que a gente está fazendo hoje em dia para a gente reduzir um pouco, né? Que nem a Estela falou muito bem. É um desafio, né? As barragens, o rejeito é um desafio para todos nós. E a parte boa é que o desafio, ele nos provoca, né? Ele faz com que a gente saia da zona de conforto, né? E a gente pense fora da caixa e pense como resolvê-lo, né? E nos ajuda principalmente a crescermos em conhecimento, né? E crescer dentro da nossa indústria como processo. Então, não vamos falar nunca que rejeito, né, é um problema, mas na verdade é um desafio bom, tá bom? Para todos nós. E eu tenho que colocar um pouquinho aqui na frente. Pronto. Já começando um pouco a falar de tecnologia, eu trago para vocês uma tecnologia inovadora, né, que é quase redundante, mas eu falo que é inovadora porque é a primeira mina a ser testada no Brasil, que é o MineSense, né, da empresa MineSense, né, que é o ShovelSense. Para as minas de cobre, minas a céu aberto, que são muito seletivas, vocês sabem que a gente tem um alto volume de estéreo lavrado para você selecionar aquele pouco que vai para as usinas. E todas as mineradoras de cobre no mundo têm um grande desafio de diluição, né? Quanto mais seletivo você for, melhor, mais rentabilidade o seu negócio terá e, ao mesmo tempo, menos barragem, menos rejeitos para barragem. Então, quero agradecer aqui a turma da P&D que está aqui com a gente também, né, que trouxe essa tecnologia para a gente testar lá no Salobo. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de estar na inauguração da fábrica da MineSense lá no Chile. E esse ano nós estamos testando no Salobo, né, em uma das nossas escavadeiras, o ShovelSense, e eu tenho muita
Acredito bastante nessa tecnologia, né? Ela é uma tecnologia inovadora para muitas, sustentabilidade para muitas mineradoras hoje, né, que estão nas casas dos teores mais baixos, mas eu vejo também com grande potencial, gente, para a gente reduzir a nossa quantidade de rejeito. Como é que funciona? Tá? A tecnologia ela tem 3 sensores que elas são encaixadas, não são acopladas na concha da escavadeira. Toda vez que o escavadeirista vai escavar, os 3 sensores fazem 200 leituras, né? Essas leituras são mandadas para um servidor. Há toda uma dinâmica de inteligência, não vou falar que é IA, né? Mas é muito algoritmo da própria empresa, né? Então ela junta as 200 leituras, mais o modelo de bloco que é importado para dentro também da solução, né? Onde a máquina está, e também o modelo litológico, né? Então ela faz essa interpolação e aí ela consegue falar assim, olha, o teor dessa conchada aqui é esse aqui. Então muitas vezes a máquina está, principalmente nas minas que são de grande porte, onde uma escavadeira lavra um polígono de 1.500.000 toneladas, então a gente libera como um teor médio daquele polígono, né? Só que a gente sabe que dentro daquele teor médio você tem altos teores de cobre e você tem até estéreo, né? Ou até baixo teor. Enfim, cada conchada, a gente sabendo qual é aquela qualidade, qual é aquela informação, a gente consegue mudar o destino. Muitas vezes a gente pensa que aquilo ali é algo que poderia ser aproveitado, a gente não vai, quando depois daquela lavra, né? A gente vê que não é o que a gente esperava, então a gente pode pegar e destinar para fora. Isso chama-se redução da diluição. Então a gente consegue ser mais seletivo. Então aquele estéreo que muitas vezes a gente manda para a usina, né, vai junto com o minério normal, né, isso já está dentro de todo o plano, a gente consegue selecionar. Se a gente seleciona, tira o rejeito, tira o estéreo, a gente consegue ser um pouco mais seletivo e mais rico. Tá bom? Então, queria trazer para vocês logo o Shovel Sense, né? Aqui à direita de vocês, né? Vocês vão ver um instrumento amarelo, né? É um tambor que é colocado várias amostras nossas do Salobo, foi feito lá em Canadá, e ele simula a descida da escavadeira, né? A conchada da escavadeira ou a lavra dela, e com os sensores, tá bom, gente? E aqui, entrando dentro do nosso contexto, só para vocês, eu acredito que boa parte de vocês são de mineração, mas para aqueles que não são, fazer um pouco dessa associação. O Sol, né, ele é 109 vezes o tamanho da Terra. Né? Tá. E quando a gente vai para a mineração, falando lá do Salobo, numa mina de cobre, né, o rejeito equivale a 65 vezes o concentrado. Então, é quase a metade do Sol que a gente lavra para tirar a terra, né, para vocês verem o tamanho da proporção. Então, nesses anos de Salobo vão ser 20 milhões de toneladas de concentrado, de produto, mas vão ser 1.286 bilhões de toneladas de rejeito. Será a segunda maior barragem de rejeito da América Latina. Grande desafio para a gente, né? Então, isso aí é um trabalho, né, vamos dizer assim, né, que a gente tem, né, todos nós, tá, gente? Ok? E aí, falar um pouco da Vale Metais Básicos no Brasil. A Vale Metais Básicos, desculpa, ela foi feita há uns 2 anos um carve-out, né? Nós éramos todos Vale. Houve a separação, carve-out, então a Vale separou em ferrosos e metais básicos. Nós fazemos parte da Vale Metais Básicos, somos do Grupo Vale. E nossas operações, para quem assistiu a palestra mais cedo, né, o Vinícius deve ter explicado para alguns de vocês, nossas operações estão concentradas no Brasil, no Canadá e na Indonésia. E aqui no Brasil nós temos 3 sites, Salobo, Sossego, que são de cobre, e Onça Puma, que é de níquel. Né? E nós usamos esses corredores logísticos, essa aqui é o mapa do estado do Pará, tá bom? Então, nós usamos 2 corredores logísticos, um que vai para a Ponta da Madeira, lá em São Luís, e o outro que vai via caminhão rodoviário lá para o Porto de Vila do Conde, em Barcarena. E falar um pouco de onde nós estamos localizados, né? Tudo isso aqui é verde, são 3 reservas florestais. Dentro da reserva florestal, lá em cima, você vai ver o nome Salobo Metais, né? E a Vale, ela é responsável por proteger
todo esse contexto aí, né? Então, é uma reserva florestal de 439 mil hectares, né? Então, é toda preservada e segura pela Vale. Se você olhar ao redor, você vai ver que já está bastante degradado, né? Então, aonde a Vale tem as suas operações, ela consegue cuidar, né? E a gente trabalha ali junto, né? Vamos dizer, a nossa convivência com 1.500, né? Indígenas, ok? São 14 aldeias. E se vocês olharem ali aquela estradinha amarela, aquela linha pontilhada amarela, é a estrada que nos leva até o Salobo. E lá a gente vê vários índios, vários indígenas, né? Que uma vez por ano eles fazem a coleta da castanha. E aqui eu quero deixar para vocês que é a castanha do Pará, que vocês conhecem como castanha do Brasil, mas não é do Brasil, tá? Castanha do Pará, tá bom, gente? Então, por favor. Tá? Então lá tem a coleta, né? Muitas vezes nós estamos, né, uma vez por ano a gente trafega na estrada e passando junto com os povos indígenas fazendo as coletas da castanha, né? Então uma convivência muito harmônica, né? Muito parceira, né? Então só para falar como a gente lidar com a sociedade ali também, ok? O timeline do Salobo. Salobo foi descoberto em 1974. Demorou 30 anos para praticamente a gente encontrar uma solução técnica. Por quê? É um depósito maravilhoso. É a maior mina de cobre do Brasil. É a maior reserva de cobre já descoberta em solo brasileiro, né? Lá um pouco à frente eu vou contextualizar mais, né? Mas demorou 30 anos por causa dos nossos deletérios, né? A gente tem flúor, cloro, carbono, urânio. Então, houveram várias campanhas de planta piloto, mina subterrânea, para a gente poder conseguir equacionar o problema da solução dos deletérios. Em 2007, nós iniciamos a implantação do Salobo 1. Em 2008, né, nós construímos. Em 2010, iniciou a construção do Salobo 2, e é uma planta gêmea, uma do lado da outra. Em 2012, nós startamos o Salobo 1. Em 2014, Salobo 2. E em 2022, nós startamos o Salobo 3. E já estamos estudando até, quem sabe no futuro, um Salobo 4. E aqui é um pouco do Salobo. O Salobo tem 1 bilhão, né, 190 milhões, aproximadamente, 200 milhões aproximadamente de reserva. Há um teor de 0,62 e é um ouro de 0,35. Okay? É um concentrado de alta qualidade, né, por ser calcocítico e bornítico, né, então a gente faz um concentrado de 38% de cobre e 20 gramas por tonelada por ouro. O Salobo hoje em dia está entre o terceiro ao segundo maior produtor de ouro do Brasil, né? É um subproduto, mas tem muito ouro. Okay? É um minério sulfatado, é um depósito de classe mundial. Quando a gente coloca o ouro, Salobo está no primeiro quartil das melhores minas de cobre do mundo, né, em termos de rentabilidade. E aqui eu abro um parênteses, né? A maior cava de movimentação que eu conheço no Brasil é o Salobo. É uma cava que movimenta por ano, uma única cava que movimenta 133 milhões de toneladas, né? São 49 caminhões de grande porte, 12 equipamentos de carga, 12 perfuratrizes, né? E é o maior consumidor de explosivo do Brasil, 100% detonado, uma rocha muito dura, né? Nos desafia todos os dias. E, enfim, uma grande escola, tá ok? E falar um pouco da nossa barragem, né? Essa é a barragem do Mirim. Salobo tem um privilégio geográfico. Por quê? Porque a barragem ela está cercada por duas serras, né? Então, acaba que o barramento ele fica pequeno, né? Então, quem faz a maior parte da contenção do Salobo são as serras que tem ao lado, né? Então, isso nos dá um controle, né, mais direcionado, melhor, ok? E aqui algumas informações, eu vou passar mais rápido, né, para a gente entrar no nosso tema. Hoje nós estamos na elevação 265, nós queremos chegar no 285, onde nós vamos chegar. Atualmente no Salobo, a gente já tem 120 milhões de metros cúbicos de rejeito na barragem, tá bom? E esse aqui é uma visão, né, panorâmica. Como eu falei para vocês, a cava do Salobo é uma cava única e abaixo você vai ver a pilha de estéreo e ao lado uma pilha de minério, em cima a barragem, e Salobo 1 e 2, Salobo 3 são as nossas usinas. E aqui são as nossas tecnologias, pessoal. Então eu falei para vocês da do MEI, que é o Chovel Sense. Em complemento ao Chovel Sense, nós também, vai fazer há 2 anos atrás, começamos a testar, mas ano passado nós começamos a usar efetivamente, dentro do nosso processo, o OriPro. O OriPro é uma ferramenta da Orica,
né? Eu vou passar aqui só para vocês terem um pouco de conhecimento. É o seguinte, a mina é 100% detonada, correto? É uma mina seletiva. Então, para você ter a precisão, né, de qualidade, nós amostramos todos os furos de minério. Todos os furos são amostrados e são analisados no nosso laboratório. São mais de 4.000 amostras por mês. Então, grande laboratório. E aí, quando tem um desmonte, a gente sabe o XYZ daquela amostra, né? Mas na hora do desmonte, a gente não sabe para onde é que vai. A gente não sabe para onde é que direciona. Às vezes vai para frente, para o lado, para o outro. E aí, há uns anos atrás, nós começamos a ver uma tecnologia no qual a gente conseguisse pegar aquela qualidade, né, e projetasse na saia do desmonte. O desmonte lança 60 metros, 100 metros. Então, lança, né, vai para forte. E, há um ano atrás, a Orica, né, nos apresentou o OriPro. Então, a gente pega as isolinhas do desmonte, junto com os vetores direcionais, a gente faz um levantamento antes e pós o desmonte, e aí a gente consegue projetar um modelo de bloco que é gerado daquele pó de perfuração em cima da saia do detonado. E quando o escavadeirista vai lá, a gente consegue, com outros instrumentos, com alta precisão, saber, opa, o estéreo que estava aqui, que foi analisado no laboratório, ele veio para cá. O alto teor veio para cá. E ali a gente consegue fazer uma separação. E vocês estão vendo ali, ó, ano passado nós conseguimos 12,6% de acurácia, né? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Ok. Tá baixinho? Então deixa eu ver se eu falo um pouco mais alto aqui, tá? Então, ano passado, nós conseguimos 12,6% de acurácia. O que é isso, Hugo? O teor que eu falei que nós, da mina, né, falamos que nós alimentamos a planta, chegou lá 2,6% a mais. Ou seja, o cobre contido que eu falei que alimentei foi a mais. Então, se eu aumentei meu cobre contido, se eu manter o meu metal, o que aconteceu com o estéreo? Saiu. É simples, tá, gente? Se chegou mais metal, foi menos estéreo. Ok? Então, é uma ordem do que a gente conseguiu em 2023, 2024. Desculpa, estamos do mesmo jeito. Desculpa. E falar agora um pouco do próximo projeto nosso, que é um projeto da magnetita. O que é isso? Um dos nossos minerais, né, vamos dizer assim, né, é o xisto magnético. Nós temos o biotita xisto, o DGRX, que é uma granada xisto, e nós temos o xisto magnético. Né? E o xisto magnético é onde está concentrado a bornita, a calcocita, com os maiores teores. E esse volume é grande. E há uns anos atrás nós começamos a estudar, que nem um projeto você mostrou, Caio, uma possibilidade da gente concentrar esse xisto magnético, né, numa rota logo após a usina na linha de rejeito. E a gente, nos testes que nós fizemos no Canadá e em outros locais, testes aqui no Brasil também no CDM, a gente conseguiu gerar um pellet feed especial de magnetita, né, mais de 70% praticamente de minério de ferro. É um teor de sílica baixíssimo, então um pellet feed muito bom mesmo. É um projeto muito promissor que também vai nos ajudar, viu, Stella, a reduzir essa quantidade de rejeito na nossa barragem. Então, gente, queria mais uma vez agradecer vocês. Vou passar aqui rápido, né? E esse aqui é a nossa apresentação. E eu queria, não deixei meu contato aqui, mas eu queria deixar à disponibilização de vocês. Acabar aqui, se qualquer um quiser conversar comigo, pegar o contato, estou à disposição e obrigado. Hugo, muito obrigada pela apresentação. Você trouxe uma abordagem interessante. Quando fala-se em redução de geração de rejeitos ou minimização, tecnologia, pensa-se muito em abordagem para o subproduto sem valor agregado. Mas, na verdade, começa desde a lavra, desde a exploração. Essa é a grande virada de chave. Você apresentou sobre o projeto de geração de magnetita. A Vale tem em pesquisa outros ramos de avaliação para destinação do rejeito final? Tem sim. Obrigado pela pergunta, Stella. Na Mina do Sossego, a gente tem um projeto junto com a USP, né, para aproveitar o rejeito do sossego, que ele não tem os deletérios que tem no Salobo, para a construção civil. Né, então, material de construção civil. Então, é um projeto bem interessante, bem legal também. E que nem eu estava conversando com o Tadeu mais cedo, né, Tadeu? A gente até conversou.
Em Onçapuma, a gente tem a possibilidade também, né? Lá não é barragem, né? Lá é uma outra linha, mas de usar também aquilo que nós não faz parte, né? A gente não quer, para o agronegócio, né? Então, a gente ainda está ali com alguns problemas, tentando resolver questões de logística, né? Mas existe sim, tá, Estela, outros estudos, e não só esse, tá? Muitos outros também que a gente já começou a conversar com as instituições, né, de ensino, também já estão começando a ser desenhadas, né? Eu trouxe aqui aqueles que eu imagino que sejam os principais, mas sim, tem algumas outras iniciativas, tá? E precisam ter, tá, gente? Porque, que nem eu mostrei para vocês, é um grande desafio e a gente precisa cada vez mais de tecnologias, né? E eu pego aqui a fala do Tadeu mais cedo, né? A gente, e quando tiver retorno financeiro, né? Quando a gente encontrar cada vez mais retorno financeiro, mais a gente vai conseguir reduzir né? Descobrir a tecnologia, quando a gente mudar a nossa tecnologia, né? Então, obrigado mais uma vez. Ok, obrigada, Hugo. Passo a palavra agora para o Renan. Boa tarde, gente, tudo bem? Tá escutando bem? Sim. Show de bola. Então, primeiro eu gostaria, né, Estela, agradecer, tá, a participação nessa pauta, né, de novas tecnologias, falar um pouco mais próximo aqui, né, para o pessoal estar escutando. E você comentou, né, cada vez que a gente encontrar, né, trazer lucro, a gente consegue, né, viabilizar mais serviços. Eu vou mostrar um pouco aqui da Caraíba, né, o que nós temos, né, e isso passa para todos, né, que estão aí. Quem sabe trazer para as empresas, né, tudo que a gente está fazendo lá. E meu nome é Renan Oliveira, tá, gente? Eu também sou engenheiro de Minas, tá? E eu sou da Bahia, né? Nossa querida Bahia. E vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Então, esse aqui é um pouco do sumário, tá? Do que eu vou comentar, né? Falar onde que está localizada a Aerobrasil, né? Falar um pouco da nossa flexibilidade operacional, né? Nós temos, acho que diversos tipos de disposição de rejeito lá. Não deu para trazer todos aqui, porque senão eu acabaria comentando, né, em uma unidade só, né, sobre tudo, mas de tecnologia, assim, que eu acho interessante passar para vocês, aí para todo mundo, inclusive o pessoal que está aqui ao lado, né, essas três, que é o peixe-fio, a disposição de rejeito em cava e também uma novidade que é o aproveitamento agrícola do nosso rejeito, que ainda está em estudo, né. Na localização, né, a Aerobrasil ela está em 3 estados, né, operacionais. Bahia, mais antigo, né, que é a Caraíba, em que nós vamos comentar. Nós estamos no norte da Bahia, né, que você olha aí, vocês olham na direita, né, de vocês. A gente está no norte da Bahia, que é a 500 quilômetros lá de Salvador, 100 quilômetros de Juazeiro, né, mas também nós temos, lá a gente minera, né, extrai o cobre, minério de cobre, né, e concentra ele a 33%, 34%, né? Além disso, nós também temos o projeto Tucumã, gente, que ontem, né, ele iniciou sua operação, acredito que muita gente viu aí, LinkedIn e tudo mais, né? Nós estamos já produzindo cobre lá em Tucumã, foi a abertura nessa semana, né? Mas também temos uma unidade em Mato Grosso, né, Nova Chavantina, tá, que é de ouro, tá bom? Temos escritórios, né, que é aqui em Minas Gerais e também em São Paulo. Vamos falar um pouco de flexibilidade? Quando eu olho essas caixinhas, né, que a gente tem nossa planta de beneficiamento, nós produzimos o concentrado e daí sai o rejeito. Quando a gente olha a Caraíba ela tem em torno de 40, 50 anos. Né? E tudo que está verdinho aí abaixo, barragem de rejeito, peixe-fio, preenchimento de cava, paddocks, empilhamento de rejeito, nós temos lá na Caraíba. Então, a nossa necessidade de maior capacidade gerou investimento em tecnologia e isso gerou uma flexibilidade, né, para a nossa Caraíba, entendeu? Então, a gente teve que buscar alternativas, né, para a disposição de rejeito e isso incrementou nossa capacidade, reduzindo a operação em barragem de rejeito. Isso foi um case muito bacana para a gente de sucesso, que a gente ainda opera a barragem, mas cada vez mais estamos reduzindo o lançamento dela. Em laranjazinha, no comentei ali, vocês estão vendo no final, que é o aproveitamento do rejeito para uso agrícola, porque ele está sendo estudado, né? É isso que aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, como também um empilhamento de rejeito que está logo acima. Há 2 anos atrás ele estava em laranja, né? Há 2 anos atrás a gente implantou, ficou verdinho, estamos operando empilhamento de rejeito há 2 anos.
né? Acredito que o Brasil inteiro investiu, né, e comentou, então a gente também entrou nessa, né, e temos essas operações. Hoje, em torno de 4 pilhas nós estamos operando lá. O peixe-fio, né? Quando a gente fala do peixe-fio, backfill, né, o que se trata, né? É uma técnica de mina subterrânea, né, em que a gente pega o rejeito, no nosso caso, mistura com cimento e água, né, e desce para a mina subterrânea para o preenchimento de vazios, né, de realces, né, que foram lavrados. Por que isso é importante, né? Se observou que quando a gente lavrou realces, ao lado dele tinha locais que tinha minério, mas a gente podia retirar esses locais? Não, a gente tinha que garantir um suporte estrutural, né? E após garantir esse suporte estrutural, nós conseguimos lavrar essa área. O que isso também traz de benefícios? A gente consegue gerenciar rejeito, gente, com isso. Porque o que é utilizado para descer para a mina é o próprio rejeito em sua maior parte. E isso também traz benefícios econômicos. Como assim? Se eu consigo utilizar o rejeito lançando para a mina subterrânea, a gente reduz o seu lançamento na barragem, a capacidade de vida útil aumenta, a gente consegue lavrar mais ainda a mina subterrânea, trazendo mais lucro para a empresa e mantendo por mais tempo, né? Então, essa daí é um case de sucesso nosso, porque a gente tem desde 79, 80, quando a mina subterrânea esteve lá, nós operamos o peixe-fio, tá? E quais são os desafios? O que acontece? Já que a gente observou que pode ser utilizado, quanto a gente consegue descer de rejeito para a mina subterrânea? Aí vem o caso, né? Fizeram todo o estudo, planejamento. Nossa mina tem um plano de 1,5 km de profundidade. Estamos na cota 1.200, por aí vamos descer até 1.500 em profundidade. E nós precisamos, após os estudos, descer 25%. Todos aqui sabem que 25% de 4 milhões de toneladas por ano descendo, você tem uma grande capacidade de disposição de rejeito. Então, isso daí é um ponto muito importante. E outro desafio é a implantação de mais 2 plantas. Já que a mina está se aprofundando, a gente precisa colocar em pontos estratégicos novas plantas, além da distribuição de linha. Observe isso, eu estou a 1,5 km. Como é que vai ser essa linha? Vai ser em linha reta? Não é assim que funciona. Você tem todo um estudo, né, para ser feito, né, e acaba também se pagando. Então, esse é um ponto importante, tá? Vamos passar aqui agora para outro tema, disposição em cavas, né? O preenchimento de cavas na Caraíba, ele ocorre até hoje, tá? Nós temos disposição em cavas que iniciou em 2010. Essa daqui, por exemplo, é uma cava que ela já está preenchida. Se eu levasse vocês lá, vamos andar por aqui. Vocês nunca iam imaginar que isso foi uma cava. Então, a gente anda por aí, realmente ela está recuperada, né? Quais são os benefícios de dispor em cava? Né? A área ela é recuperada e fechada, né, mais cedo. Nós conseguimos, pelo nosso rejeito também, recuperar ela, né, plantar, né, e entregar ela ao meio, né. Isso faz gerenciar o rejeito. É um custo barato esse benefício econômico, porque é uma área segura, você lança, dispõe lá, né. E quais são os nossos próximos desafios, né? A gente ter uma linha de distribuição de rejeito que garanta uma segurança para novas estruturas, novas cavas que vão estar sendo construídas, né, sendo operadas pela Caraíba. Então, hoje a gente tem uma vida útil, né, declarada, né, até 2042. E isso daí, a gente tem estruturas de cavas que vão ser lavradas para a gente poder lançar. Ok? Outro tema, esse foi o que ficou laranjinha, né, gente, lá. Eu acredito que vocês viram, o aproveitamento agrícola. Né? Como que começou isso? A gente está, aquela imagem que eu coloquei para vocês lá no início, nós estamos no norte da Bahia. O que isso quer dizer? Né? Norte da Bahia é o sertão baiano. Nós estamos ali no polígono das secas. Se eu vou perguntar para vocês aqui qual é a pluviometria de vocês aqui por ano, 1.200, 1.400, não sei dizer, mas eu acredito que seja muito alta. Na região de Minas, 2.000. 2.000, olha só. Lá na Bahia são 400 a 500 milímetros anuais no norte da Bahia. Então, quando a gente começou a fazer a recuperação diária em rejeito, nós observamos que na seca, no nosso rejeito ficava verde. E aí, o que está acontecendo aqui? Existe alguma coisa que a gente não observou e existe, né? Então, o nosso rejeito da Caraíba, ele é um pó de rocha silicática que possui, né, em sua composição potássio.
né? Ainda estamos fazendo muitos estudos em cima disso, mas a gente viu um teor de 1,8% a 2,8%, né? Então, quando a gente observa culturas, né, a gente sabe que varia entre 2% a 5%, e por isso a gente percebeu que tem um potencial agrícola, né? Quais foram os estudos, então, que a gente iniciou fazendo? A gente já está também com diversos estudos, achei bacana. Hoje lá nosso colega que mostrou bastante empresa, pô, seria muito bom colocar isso aqui também, né? Mas a gente primeiro, será que a gente consegue produzir um potássio com maior teor, um material mais nobre? E a gente foi, vamos fazer uma separação então por frações, para conseguir o potássio que estava mais fino. Conseguimos fazer um potássio fino, um rejeito fino, um rejeito médio e o rejeito in situ. A partir disso, nós tivemos também a Universidade do São Francisco, Federal do São Francisco, né, que nos ajudou a fazer com a primeira cultura nossa, foi o tomate, e fazer várias variações. Pegou um pouco do fino, misturou com terra, pegou o in natura, começou a misturar. E olha só, gente, eu não coloquei aqui, mas se eu trouxesse os tomates produzidos, vocês iriam ver assim vários e alguns bem vermelhos. Aí vocês iriam poder observar que realmente tem alguma coisa, tem um diferencial lá, entendeu? No nosso material. É muito cedo para dizer? É muito cedo, porque você tem muitos estudos para fazer. Nós precisamos, primeiro, fazer testes com outras culturas, que nem também o nosso colega falou assim, plantar um milho 6 meses para ter um resultado. Vamos para a primeira cultura, tomate. Tomate são 3 meses, mas demorou 3 meses. A gente quer uma resposta rápida, né? Mas com 3 meses a gente conseguiu um resultado. E agora, a gente está também, por exemplo, no projeto Aliança 2.0, que vai ver isso mais firme, que vão nos ajudar, né, a entender o que nós temos no rejeito. E quais são os benefícios? Gente, a Caraíba tem, que eu falei, 50 anos, 40 a 50 anos. Na nossa barragem de rejeito, nós lançamos um total em torno de umas 100 milhões de toneladas. Será que a gente consegue trazer isso para ser reaproveitado, entendeu, dessa maneira? Então, se transformou num laranja, a gente tem várias vertentes, mas se transformou para ser algo realmente potencial. Tem um potencial para dar tudo certo, né? Precisa de estudo, tá bom? E quais são os desafios, né? Viabilidade econômica, né? Testes com outras culturas, nós não sabemos como é que vai ser agora em outras culturas, mas tudo isso daí é um teste que a gente consegue fazer. E, gente, foi isso, tá? Eu agradeço, tá bom? Muito obrigada, Renan. Uma pergunta breve, quais são os próximos passos, principalmente em relação à disposição de rejeito em cavas, e como trazer viabilidade econômica através desse método? Poxa, essa foi uma pergunta muito bacana, né? Tipo, se eu chegar para você assim, ei, planejamento de mina, eu quero lançar rejeito em sua cava, quando você exaurir, não, isso daqui não faz sentido para mim. Mas quando você chama eles e coloca no papel, olha só, se eu lançar rejeito em empilhamento, todo mundo sabe aqui como funciona empilhamento, eu vou ter que secar, coletar, transportar, dispor, fazer todo o tratamento, compactar, preparar, liberar e tudo mais. Qual é o custo associado a isso? Quem faz empilhamento aqui sabe que é caro. Então, se eu chegar, vem cá, olha aqui, ó. A cada 1 tonelada que eu lanço numa cava, que é só você fazer um transporte, né, via tubulação, é muito mais barato. Por isso que barragem foi primeiramente vista para a gente lançar. Então, essas áreas que você tem uma grande segurança, quando você chama o planejamento, chama o estudo do Life of Mine da mina e mostra que vai gerar valor, que como o nosso Hugo falou aqui, você começa a mostrar para eles que faz sentido. Entendeu? Então, assim, vai acabar assim, Renan, porque a gente não tem mais 10 cavas para lançar. É pelo contrário. Muito obrigada, Renan. Passo a palavra agora para Tadeu explicar para a gente como a Boston Metal no Brasil pode ajudar a solucionar a destinação de rejeito das outras mineradoras. Muito obrigado, Estela Maris. Muito obrigado. Quero agradecer o IBRAM pelo convite de nos ter aqui. É uma grata satisfação de estar de volta aqui no IBRAM, onde já participei muitas vezes. Eu pareço 85 anos de idade, mas na verdade eu já tenho 135. Então já vim várias vezes. É sempre um prazer enorme estar de volta. E você, se estudou em São Paulo, tem uma chance muito grande de ter sido meu bicho,
meu calouro. Então, uma vez calouro, sempre calouro, né? Então é isso. Eu queria, antes de falar da Boston Metal, fazer alguns reconhecimentos. Acho muito importantes. O primeiro dele é um reconhecimento para o Eduardo Bartolomeu, da Vale. Eu, conversando com ele, ele falou: Tadeu, eu vou fazer a Vale a Metal Base, mas eu não quero deixar de controlar, né? Eu vou vender um pedaço. E todo mundo da área de mineração disse que ele não ia conseguir, né? E ele conseguiu, fez um super trabalho. Então, deixo o reconhecimento aqui para ele. Segundo reconhecimento, eu vou deixar uma pessoa muito embaraçada, mas é o reconhecimento a um dos heróis da mineração no Brasil, o doutor Azevedo Antunes. E, por acaso, o bisneto dele está sentado aqui. Lourenço, se você puder levantar, desculpa te colocar no spot. Quer dizer, o doutor Azevedo Antunes é um grande herói da maneira de eu ver da mineração brasileira, que criou a mineração moderna no Brasil, em que você olha para a comunidade, em que você olha para o funcionário, né? Foi o primeiro a fazer isso lá na Serra do Navio, então a gente deveria celebrá-lo sempre. E a terceiro reconhecimento é aos meus colegas da Boston Metal, se eles puderem se levantar, porque eles, na verdade, é quem fazem acontecer tudo aqui, né? Eu estou sempre de férias, eu nunca faço nada. Eles é que fazem, estão aqui, então reconhecimento aos meus colegas da Boston Metal, né? Então, vocês se quiserem saber como é que a coisa acontece, tem que procurar por eles, né? Então é isso. Muito bem. Muito bom. Eu sou um metalurgista, um veterano da área de metais, e achei que tivesse me aposentado em dezembro de 2016, quando fui convidado para me juntar à Boston Metal. E eu fui o número 6 na companhia, hoje nós estamos com 300, né? Cresceu bastante nesses 7 anos, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do porquê. Mas imaginem vocês um processo em que, em uma etapa, você adiciona uma mistura de óxidos, rejeito, passa eletricidade e você coleta o metal de interesse na forma líquida, em uma etapa, né? Esse é o processo, né? Extremamente revolucionário, que pode usar qualquer tipo de minério, né? Rico, classe média, pobre, tem, né? Qualquer rico, né? Porque as concentrações necessárias para o processo funcionar não precisam ser elevadas como você faz com os processos tradicionais envolvendo reações químicas, especialmente as que utilizam carvão. Então a essência do que a Boston Metal faz é isso, né? É passar a eletricidade numa mistura de óxidos para extrair o metal do óxido que é o menos estável naquela mistura, né? Então, se você, por exemplo, fizer com que o óxido de ferro seja o menos estável, quando você passa a eletricidade, você quebra a ligação do óxido de ferro, emite oxigênio e coleta o seu ferro na forma líquida no fundo da célula. De vez em quando você vai lá, vaza a célula e obtém em uma etapa o seu ferro líquido. Então, a essência é essa. Mostrar um filminho de 2 minutos do que nós estamos fazendo aqui no Brasil, lá em Coronel Xavier Chaves. Sejam bem-vindos à nossa visão. Ela vai transformar a maneira como os metais são produzidos. Acompanhe o rápido crescimento das instalações da Boston Metal do Brasil, no momento em que este sonho está nascendo. Uma prova da dedicação e experiência da nossa equipe. Este não é apenas um edifício, é uma história de colaboração, determinação e busca pela excelência. Nossa equipe já conta com mais de 80 pessoas e esperamos chegar a 250 nos próximos anos. A primeira fase do nosso projeto está concluída. Um centro de inovação onde a tecnologia de ponta vai gerar valor reaproveitando os resíduos de mineração.
Nossa célula de eletrólise de óxido fundido, ou MOI, é o coração da nossa operação. Ela utiliza a eletricidade para extrair seletivamente metais de alto valor a partir de materiais já minerados. A primeira implantação comercial dessa tecnologia revolucionária é nossa e está bem aqui, no Brasil. A nossa atuação vai muito além dessas instalações. Estamos investindo na comunidade, capacitando pessoas por meio do desenvolvimento profissional e abrindo novas oportunidades na economia circular. A Boston Metal do Brasil é um catalisador de mudanças positivas. E isso é só o começo. Muitas inovações ainda estão por vir. Essas instalações de última geração são uma amostra do futuro. Um exemplo real da evolução e do progresso que promove a produção sustentável de metais. Estamos comprometidos com a excelência, nos superando, explorando novas fronteiras e abrindo um caminho sustentável para o crescimento. Juntos, vamos criar uma nova direção para a indústria de metais. Boston Metal do Brasil. Transformando o futuro da produção metalúrgica. Muito bem. Esse primeiro forno industrial entra em operação em abril, né? Lá em Coronel Xavier Chaves. Nós estamos construindo a todo vapor e deve entrar em operação em abril. Vocês todos têm um convite para visitar quando vocês quiserem. Vai ser um prazer recebê-los, né? O que acontece? É uma plataforma tecnológica. Então, como eu expliquei para vocês, você tem uma mistura de óxidos, o menos estável vai ter as ligações quebradas. Mas nós estamos concentrando em duas frentes, né, principais. A frente de aço e a frente de metais de alto valor. E por que isso, né? A frente de aço, ela representa 10% de todo o CO2 emitido no globo, né? E isso é uma coisa que precisa ser resolvida logo. E essa tecnologia é a única tecnologia que eu conheço que pode escalar para milhões de toneladas, né? O aço vai continuar sendo o material de engenharia mais importante que existe. São 2 bilhões de toneladas de aço por ano. E, então, é de uma relevância ímpar você encontrar uma maneira de revolucionar a indústria do aço para evitar emissão de CO2, né? Então, é isso. A segunda frente é a frente de metais de alto valor. Então, existem... acho que tem uma coisa que ninguém aqui sabe responder, a quantidade de rejeitos e escórias e minerárias e tal que existe no mundo, né? Então, é um número enorme, você estima, né? Mas você ter uma tecnologia que recupera valores de rejeitos de mineração, né, faz com que você prove errado aquele político que diz que mineração só dá uma safra, né? Então, o que nós estamos provando com a nossa tecnologia é que não é verdade, dá mais de uma safra, né? Então, é possível. E a terceira, desculpa, para voltar, talvez seja aqui, é uma frente de fabricação de cromo metálico. Isso é importante para a gente porque os anodos das células eletrolíticas para a fabricação do aço verde serão anodos inertes feitos de uma liga de cromo. Então, nós temos o conhecimento e precisamos controlar, ou se não controlar, demonstrar para o mercado que nós
temos condição de fazer o cromo que a gente precisa para fabricar os nossos anodos. Então nós vamos ter a nossa fábrica de cromo, desde a mina de cromita até o anodo. Essa é a terceira frente, né? Nesses 7 anos, nós tivemos 3 rodadas de investimento e conseguimos formar esse sindicato de investidores, que é espetacular, né? Então, você tem os maiores gigantes de tudo nessa lista, né? Então, as maiores mineradoras, BHP, Vale, o maior grupo de bilionários do mundo, o Breakthrough Energy Ventures, do Bill Gates, a maior fabricante de aço internacional do mundo, que é a ArcelorMittal, a melhor companhia em market capitalization, dependendo do dia, né? É Saudi Aramco ou é Microsoft. E a gente é muito orgulhoso porque, pela primeira vez, o Banco Mundial investiu numa companhia antes de ter receita. Essa foi a primeira vez. Então, o Banco Mundial é nosso sócio também, né? Não é ruim ter o Banco Mundial de sócio quando você tem um mundo inteiro para explorar com a sua tecnologia, né? Muito bem. A primeira oportunidade aqui em Coronel Xavier Chaves vai tratar escórias de estanho. Então, quando você produz estanho, você, na maioria das vezes, tem um concentrado de cassiterita que carreia também um pouco de nióbio tântalo, de columbita tantalita. Então, essas escórias, elas têm sido empilhadas, elas representam um passivo ambiental, porque elas têm uma pequena quantidade de radionuclídeos, que é suficiente para dar dor de cabeça, e estão lá sem fazer nada, né? Então, nós já desenvolvemos a tecnologia e com mais de 100 corridas já feitas, demonstrando que é possível usar essas escórias e obter ferro nióbio e ferro tântalo de alta pureza, né? Então, é uma solução para um problema ambiental e que nós vamos implementar aqui em Coronel Xavier Chaves e começar agora em abril. A tecnologia, ela é escalável, ela é modular e ela é eficiente. Quer dizer, a quantidade de energeticamente eficiente, né? Se você calcular a quantidade de energia necessária que os atuais processos usam, vai acabar dando mais do que o que nós vamos precisar quando alcançarmos o nível de maturidade para o processo, né? Então isso é muito importante também. E aqui, repetindo aquilo que eu disse para vocês, um processo de uma etapa. Você adiciona a mistura de óxidos, passa a eletricidade, quebra a ligação do menos estável, é coletado no fundo da célula e, quando você tiver o suficiente, você faz o vazamento e continua o processo, né? Então, a alimentação da célula é contínua, o processo é contínuo, você não para de passar a eletricidade, nem quando você está fazendo o vazamento, né? E você tem uma escala de vazamentos, dependendo do acúmulo dentro da célula, né? Então, ele é modular. Se você precisa de mais material, você adiciona mais células, né? Então, não é preciso... Para o metalurgista, o alto forno é o equipamento mais bacana que existe, né? Não tem nada que bate aquilo. Você adiciona 2 coisas frias lá em cima, sopra o vento e tem o seu gusa embaixo, né? Líquido. Só que emite 2 toneladas de CO2 para cada tonelada de aço. Então, não pode continuar, né? Então, a indústria do aço está fazendo a promessa de ser livre de carbono em 2050. Se a gente acha que isso é verdade, os alto-fornos têm que deixar de existir na metade dos anos 30. E a nossa tecnologia é, até onde eu entendo, a única que pode escalar para responder a essa demanda, né?
Para o caso específico da Boston Metal do Brasil e essa primeira oportunidade, nós vamos buscar essas escórias que estão depositadas em diferentes lugares, trazer para a nossa fábrica em Coronel Xavier Chaves, passa pelo processo, extraímos o valor e devolvemos a escória para onde ela veio, né? Só que numa forma melhor, porque como vai estar tudo líquido, né, você, quando vazar a escória que sobra, você pode tê-la na forma de blocos, ou de tijolos, ou de que fica muito mais fácil de dispor depois, né? Não existe água envolvida no processo. Você não tem que preparar o material para entrar, pode ser lâmpada, pode ser pó, pode ser partícula pequena, porque tudo vai estar líquido dentro da célula, né? É uma questão de acertar a maneira como você adiciona o material dentro da célula. Então é isso. É isso que nós somos. Nós somos uma companhia que veio para revolucionar a maneira como metais são fabricados, é escrever um novo livro de processamento mineral para o futuro. Muito obrigado pela sua atenção e esperamos vocês para a sua visita lá em Coronel Xavier Chaves. Muito obrigada, Tadeu. Realmente é uma inovação no Brasil. Primeiro caso, né, de instalação desse método e de aplicação. Qual é a previsão de startar esse processo? Já tem alguma empresa parceira que já vai fazer a parceria com vocês em relação à tratativa do resíduo, ou está em campo de pesquisa ainda? Não, existem várias oportunidades de escórias de estanho hoje no Brasil, né? Nós já temos várias acertadas para os primeiros 2 anos de processamento e continuamos negociando para garantir a continuidade do processo. Mas é uma coisa que é muito natural, né? Se você tem que dispor isso de uma maneira correta e não está dispondo, né? Que é vamos dizer, ditado pelo CNEM, porque você tem radionuclídeo. E você precisa dar uma solução, e essa solução... hoje nós temos uma solução que é economicamente viável, quer dizer, então, onde está o erro? Eu busco a escória para passear, passo numa célula, tiro o valor, devolvo o que sobra com cheque de onde veio, né? Não tem nada errado com isso, né? Nós que fizemos todo o investimento, então nós estamos muito animados com isso. De fato, é a primeira vez que o processo será instalado industrialmente no mundo. É um processo que começou a ser desenvolvido no MIT, a empresa é um spin-out do MIT, e a gente vai instalar industrialmente pela primeira vez no mundo aqui no Brasil. Excelente. Há projetos de expansão de capacidade já mapeados? Na área do aço, onde nós estamos, nós terminamos de desenvolver a primeira geração de anodos modulares industriais em uma célula que é de um anodo, né? E nós estamos construindo a primeira célula semi-industrial para aço verde em Boston, que terá 10 anodos, e essa semi-industrial será o módulo para fabricar a primeira planta industrial de demonstração para aço. Onde será ainda não está definido, né? Eu adoraria que fosse em Minas Gerais, nós vamos ter que ver como é que isso vai funcionar, né? Nós temos paraense, baiano, paulista, um quase mineiro, eu sou do interior, alguns aceitam a minha condição de quase mineiro, outros não, mas a vida é assim, né? Então, eu adoraria que a primeira fosse aqui. Existem outras oportunidades, mas onde a gente vai, onde encontrarmos o funding e onde encontrarmos eletricidade verde. Minas é o caso 100% verde. Seria muito bacana você operar a primeira planta de demonstração com rejeitos de barragem. Por quê? Porque, presta atenção, em qualquer momento dentro da célula, durante o processo, o teor de dióxido de ferro que precisa ter na mistura é menor do que 10%.
Então você transforma uma barragem numa mina. Né? Isso é um troço fantástico. Né? Verdade. Vou passar uma pergunta que foi feita pelo Felipe Moreira. Obrigada, Felipe, pela colaboração. Já existe legislação e incentivo fiscal para a implantação e para desenvolvimento dessa produção no Brasil? No nosso caso específico, Isso. bom, nós estamos buscando aprender todos os incentivos que existem. O nosso investimento não contou com qualquer incentivo até aqui. Né? Mas eu acho que é muito importante. Sozinha vai ficar difícil escalar e passar para fazer uma fábrica maior, especialmente quando você estiver falando de maiores quantidades para aço e tudo mais. Né? Então, eu acho assim, existem as agências de fomento, nós estamos falando com a FINEP, né? Estamos falando com o BNDES, nós estamos indo atrás de oportunidades desse tipo também para ver o que pode ser feito, né? Para aumentar a quantidade de recursos e fazer mais coisas. Né? Mas o gargalo continua sendo talento. Né? Quanto mais talento você tiver, mais você consegue fazer. Né? É verdade. Tem algum case já de estudo de viabilidade econômica, por exemplo, tratando 1 tonelada de resíduo com X de óxido de ferro, o que a gente pode ter de receita? E o que existe, como nós estamos tratando ainda com planta piloto, as perdas são muito maiores. Né? Então, não tem como você... Agora, o que existe? Existe as estimativas e os estudos, isso nós fizemos, e o que nós encontramos é que quando nós atingirmos a maturidade para aço, e por volta de 5 megawatts por tonelada de aço, né, que é possível, com eletricidade a $40 por megawatt ou menos, a gente compete sem imposto de carbono. Então, é competitivo. Muito bom. Deixo a palavra aberta para os palestrantes. Prosseguir. A plateia fique à vontade para enviar perguntas também. Estamos à disposição. Algum ponto? Quais são os desafios hoje que vocês veem no mundo geral em relação a um destino diferente para os resíduos da mineração? A gente vê diversos casos isolados, né, de estudos, de pesquisa, mas qual seria o desafio global hoje em relação a isso? Eu posso começar e depois passar para os colegas. Eu queria já ter feito esse comentário. Né? Eu acredito que nós vamos agora viver uma fase da vingança dos mineradores. Né? Será a vingança da mineração. Né? Eu acho que a sociedade está aprendendo que a mineração é importante. Tudo que você olha e toca, ou vem da mineração ou vem da agricultura. Né? E eu acho que um pouco é falha nossa, né? de mostrar que hoje mineração é uma coisa muito séria. Quer dizer, você não vai lá, faz um buraco, tira o valor e sai correndo. Não é mais isso não existe. Né? E se existe, não é conosco aqui, não é com a maioria. A mineração hoje é um troço muito sério e muito necessário. Nesse negócio aqui, né, cada um desses é uma ONG, né, by the way. Né? Nesse negócio tem 75 elementos diferentes da tabela periódica. 75. Né? Esse troço não cai do céu. Né? Precisa de mineração. Né? Então, eu acho que a sociedade está aprendendo que a mineração é cada vez mais importante e com isso amarra na sua pergunta. Né? Eu acho que entendo a sociedade tendo esse aprendizado e com as mineradoras avançando para uma mineração moderna em que se aproveita tudo, né? eu acho que você resolve o problema. Isso virá. Eu queria me atrever também a fazer um comentário nessa sua pergunta que eu acho legal, que é uma coisa que
tem a ver, tudo a ver, na verdade, com o que a gente está fazendo exatamente aqui. Eu acredito que os principais desafios, e é uma coisa que a gente, como mineradoras, precisa superar, é fazer as coisas juntos, né? E não é junto só mineradora com mineradora, tá? Que apesar de que minerador com minerador a gente tem muito a se educar, né? Eu tenho boas práticas, né? Os colegas têm boas práticas e o Mindsense é mó legal, né? Vamos preencher cava, mó legal. Por que a gente não faz isso na Nexa também, né? E aí pensando no contexto das boas práticas entre os operadores e criar valor, buscando dividir o conhecimento, né? Aí eu volto no tema do Mining Hub, como é importante a gente ter esse espaço para poder ter esse tipo de discussão. E também tem um outro passo que talvez é mais importante, é quando a gente aprender a se abrir para outros mercados, né? O colega está apontando, na agricultura. Exatamente, né? Assim, se a gente se aproximar cada vez mais de outros mercados, criando esses pontos de contato, a gente vai conseguir destravar muito valor nos materiais com os quais a gente lida. A gente tem um paradigma de que entra concentrado, né, sai metal, ou né, entra minério, sai concentrado. Não, a gente tem que aprender a olhar lateralmente, entender os outros valores. E isso só funciona quando a gente para de olhar só para a gente, né? Olha para o próprio pé, né? Levanta a cabeça, olha para o lado e vai conversar com o amiguinho lá da agricultura, da construção civil, né? No Brasil, fora do Brasil, com o vizinho de operação. E esse que eu acho que é um desafio central. Como a gente se organiza como indústria para se comunicar com outras indústrias. Exatamente, fazer a colaboração entre as empresas num intuito e num objetivo único. Assim encontraremos a solução. Concordo plenamente. Até complementando o que Caio falou, né? Às vezes o que para a gente não é o nosso produto ali, a gente pode ter uma outra equipe que aquilo ali é tudo, né? Então, às vezes ser disruptivo é você olhar, olha, tá bom, isso aqui não é o meu ganha-pão, né? O meu know-how, mas vamos trazer quem saiba e quem pegue aquilo, né? Se eu pego lá o minério de cobre, tá 1,5%, a gente sabe mostrando 0,89%, então 99% é rejeito, entendeu? É outra coisa que pode ser, entendeu, estudado. Estela, eu vou pegar um pouco da sua pergunta e trazer como desafio. A barragem, hoje, ela limita operações. Então, quantas operações nós temos no Brasil hoje que são limitadas por falta de espaço, falta de barragem, né? Eu vou dar um exemplo do Salobo, né? A gente tem capacidade, corpo, recurso mineral, que não transforma em reserva porque nós temos limitações. Então, esse tema, ele é um tema de sustentabilidade do negócio, né? Para a gente ter uma perenidade maior das nossas minas, dos nossos negócios, a gente tem que pensar agora, nos desafiar como nós vamos equacionar não vou falar esse desafio, porque se a gente encontrar, né, que nem a tecnologia que o Tadeu mostrou para a gente, muitas outras tecnologias, se a gente conseguir equacionar, a gente vai transformar muitos recursos que hoje tem no Brasil em reserva. Então, é sustentabilidade mesmo. Se a gente quer uma mineração sustentável, nós só vamos conseguir se a gente conseguir equacionar esse desafio. A gente não vai conseguir manter as nossas operações, né? Tem muitas reservas, a gente não vai conseguir operar se a gente não der uma tratativa, né, juntos para a solução. Então, é um desafio para todos nós, tá, gente? Então, acho que a gente tem que pensar e como a gente vai manter as nossas operações, nossos empregos, emprego das nossas gerações e a sustentabilidade até do país. Como é que a gente vai fazer isso ser perene, né? Só se a gente conseguir melhorar. Não vou nem mudar a chave, porque a gente já está mudando a chave, né? E acelerar essa chave. A gente precisa trazer a meninada para visitar a Expo Zibran, para eles quererem estudar engenharia de minas, metalurgia, geologia e tal. Quando eles virem esse equipamento todo aí, eles vão ficar doidos. A gente tem que fazer mais disso. Exatamente, porque não é só a abordagem da mineração, envolve as esferas, né, da sociedade, o econômico, o ambiental.
toda a esfera, eu diria, como realmente sustentabilidade. Então, é muito além de manter a viabilidade econômica de um empreendimento minerário. Tadeu, tem uma pergunta também da plateia, do Diogo Queiroga. Obrigada, Diogo, pela pergunta. A pergunta dele é: qual que vai ser a destinação do rejeito da Boston Metal? Possui substâncias nucleares? Como será o descarte? O que acontece é que hoje ele não está sendo descartado como é preciso que seja, por uma questão de custo, né? O rejeito é tratado hoje as escórias, né, são tratadas hoje como um material em processamento, né? E então nós conversamos com a Quinem, conversamos com diferentes empresas que têm esses rejeitos, né? E elas estão tentando achar uma solução e está classificado como material em processamento. Agora, imagina uma coisa que você está perto de uma área urbana, que é uma pilha, que é pó, bate um vento, levanta. Isso é um problema ambiental, né? Muito bem. Então, o que o nosso processo faz é criar valor para que essa empresa, depois, com esse valor, tenha como dispor esse rejeito de maneira apropriada, né? Sim, os rejeitos, as escórias, têm teores de radionuclídeo, né? Eles são variáveis, depende da mina que você está operando, e por causa disso precisam ser dispostos de maneira apropriada, né? E é isso, é como eu disse. Agora, existe aqui mais de uma oportunidade com o processo, porque vai estar tudo líquido dentro da célula, e você pode já preparar no vazamento da célula para fazer com que a disposição seja mais efetiva e mais fácil, né? Mas o mais importante é que vai gerar valor para ajudar a pagar essa disposição, que hoje não está acontecendo, né? Verdade. Pessoal, gostaria de uma frase para finalizarmos esse painel. Uma breve frase representaria hoje essa discussão. Eu acho que, assim, quando a gente pede para resumir isso, né, acho que os desafios, a gente vai conseguir superar os desafios com, a gente brinca, com os 3 Cs. Né? Eu acho que é sempre legal lembrar desse ponto, né? Tem um colega meu que me ensinou isso e eu acho que vale ressaltar. O primeiro C é o C do conhecimento, né? E não é o meu conhecimento, mas é o nosso conhecimento, né? O conhecimento de todos nós aqui. Mas não adianta só ter o conhecimento, né? A gente tem que saber colaborar. Então, a gente tem que trabalhar junto, né, esse conhecimento. E o terceiro C é o mais importante, né? Porque é uma coisa que é difícil de ensinar, mas é fácil de mostrar para quem tem, que é o C da coragem, né, de fazer uma coisa diferente. Então, eu queria deixar esse pensamento aqui com vocês. Obrigada. É uma frase, né? É difícil, né? Então, sem essas novas tecnologias, não há sustentabilidade dos negócios. Não há sustentabilidade ambiental, não há sustentabilidade da mineração. Então, só há sustentabilidade na mineração, sustentabilidade do negócio ambiental, se a gente tiver novas tecnologias para redução da geração dos nossos rejeitos. Obrigada. Eu iria tratar aqui uma palavra, né? Tipo resiliência, eu digo pra gente, sabe? Que na mineração a gente precisa ter. Então, assim, você buscar novas atitudes, né? Ser resiliente, né? No nosso ramo hoje, ele é importante, como o nosso colega aqui falou. A minha frase ela é a seguinte: nós, no Brasil, precisamos deixar de ter vergonha de ter vocação mineral e de desenvolvimento de tecnologia mineral. Essa é a minha frase. O Canadá não tem vergonha, a Austrália não tem vergonha, e a gente precisa reconhecer a nossa vocação minerária, porque ela é muito importante para o futuro do planeta. Sim. Bom, pessoal, estamos finalizando este painel. Gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes. Foi uma discussão muito rica, uma abordagem muito ampla. Gostaria de agradecer a plateia também, que participou ativamente neste painel. Tenho certeza que nós saímos daqui com uma visão diferente, estamos no caminho certo, e a mudança agora é fazer
com que essas ações sejam concretas e contínuas para fazermos a mineração mais sustentável. Muito obrigada e boa tarde a todos.